Eu sou Lilian Ancona e você está no Circularte Educação. E essa é mais uma aula do curso Os Elementos da Cena Teatral. Lembrando que esse curso só pode acontecer, só está acontecendo devido ao Programa de Apoio ao Circularte Educação. Se você quiser apoiar o Circularte, quiser conhecer esse programa, você pode acessar esse site que está disponível aqui na descrição do vídeo para que você colabore com o Circularte e outros trabalhos como esse possam chegar não somente a você, mas a muitas outras pessoas. E a aula de hoje vai tratar especialmente sobre a iluminação. Nessa terceira aula, se você ainda não assistiu às anteriores, vai lá e assiste. A primeira falou sobre o cenário, a segunda sobre o figurino e hoje a gente vai falar aqui sobre a iluminação. Max Reinhardt afirmava que a arte de iluminar a cena consiste em pôr luz onde ela é precisa e tirar luz quando não é necessária, simplificando um procedimento elementar na criação de qualquer projeto de iluminação cênica, mas que tem que ser exercido com a máxima consciência pelo trabalho do iluminador e do encenador, porque, por vias sutis, mas eficazes, a luz anima a cena, e o tema aprofundado na estética do desenho da luz consiste em saber quando pôr ou tirar luz, e por consequência, onde pôr e tirar sombra, sem ser arbitrário, colaborando com todas as instâncias da cena pretendida. Eu gosto muito dessa frase porque ela nos fala sobre algo muito interessante quando a gente pensa num projeto de iluminação, quando a gente pensa no papel da iluminação na cena, que é ela colocar luz aquilo que é preciso. Então, quando eu penso na função da iluminação, ela tem essa função mesmo de nos fazer ver aquilo que é mais significativo ou que precisa ser ressaltado num determinado momento da cena. E aí, isso precisa acontecer de maneira muito harmônica entre o trabalho do iluminador, da iluminadora e da diretora, do diretor, porque do contrário vira uma concorrência entre quem vai dar o tom da peça da montagem. O Patrice Pavis vai dizer que a iluminação se transformou em um instrumento de precisão e mobilidade infinitas, capaz de criar uma atmosfera, de reconstruir qualquer lugar ou momento temporal de participação na ação, de iluminar a psicologia dos personagens. A iluminação controla o ritmo do espetáculo. As mudanças na trama ressaltam um elemento do cenário, um gesto, indica a transição entre diversos momentos ou atmosferas. Será que o Pavis está certo? Será que a iluminação tem todo esse poder dentro de uma cena teatral? Vamos tentar entender melhor o que é possível com as luzes atualmente. Se a gente olha para esses dois teatros, eles nos fazem pensar que a iluminação não é algo que esteve presente no teatro em toda a história da humanidade. Ou pelo menos a iluminação do jeito que a gente imagina hoje. O que eu quero dizer com isso? Essa imagem de um teatro da Grécia Antiga, ela nos mostra um teatro que existia ao ar livre. E não é que ele existia ao ar livre porque não existiam construções fechadas, né? Evidentemente que existiam. O que não existia era iluminação que não fosse pelo fogo, né? Então, é fácil a gente imaginar que durante muito tempo
todas as apresentações teatrais foram feitas quando o sol iluminava, né? Ou quando a luz do fogo iluminava. Mas é evidente que grande parte das apresentações era feita com a luz do sol, porque a luz do fogo ela tem alguns limites. Os teatros renascentistas, e aí a gente tem um exemplo que se assemelha a um deles, nessa outra imagem, eles eram teatros que eram acesos, né, depois de um tempo, com gás. Então a gente tinha inclusive problemas de incêndios nos teatros, porque os teatros eram acesos com gás. Mas isso garantia uma luz geral, por isso eu escolhi essa imagem. Aí não é uma imagem de uma iluminação a gás, é uma iluminação elétrica, mas mostra um teatro onde a luz está na plateia, assim como no palco, mas ela não está exclusivamente no palco. Essa possibilidade de uma luz que acontece só no palco só vai acontecer quando a gente tem a luz elétrica, que é uma revolução em todos os lugares e não somente no teatro. A luz elétrica vai mudar totalmente a relação que a gente tem com o dia, com a noite e com a iluminação, porque a gente passa a ter com muito mais facilidade a possibilidade de ter luz no escuro. A Sibeli Forjaz vai dizer que não pareceria coerente para o teatro realista dos anos de 1880 que a luz se movesse no meio da ação, chamando atenção para sua existência fictícia ou criando uma transformação artificial de tempo ou espaço. Na natureza, o movimento da luz do sol é contínuo, não muda de acordo com o que acontece na Terra. Não escurece quando uma tragédia se anuncia, não brilha mais nos momentos de prosperidade e alegria, não dá saltos nem surpreende, apenas determina com seu aparente movimento lento e gradual os dias e as noites, o que para nós, mortais, indica o passar do tempo, inexorável e incontrolável. Essa frase da Cibele é muito bonita, né? Porque ela fala do movimento da natureza, mas ela fala também de algo que, contrariando o que ela diz, que às vezes a gente tem essa sensação de que ai, o dia tá triste como eu, né? Mas a verdade é que às vezes eu tô triste e o dia não tá. Ou às vezes eu tô feliz e o dia não tá. E o que seria um dia triste? Será que sempre um céu nublado significa tristeza e um sol brilhante significa alegria? Né? Eu posso ter alegrias e diferentes emoções nos várias luzes que o dia e a noite nos trazem. Né? A gente não tem uma única versão para a luz da natureza. A gente não tem também, como ela diz de uma forma muito bonita, interrupções, né? Não é que numa determinada tragédia tudo se apaga e volta a se acender de repente. Enfim, eu não tenho nada disso acontecendo, né? Ou pelo menos eu não tenho isso causado por emoções humanas de maneira geral. Eu posso ter tragédias e eventos que dizem respeito à natureza, aos astros, aos planetas, a outros fatores que interferem na iluminação da natureza e da nossa vida. Mas ela não muda, né, como mudaria ou como muda no teatro. Então, eu volto aqui para uma cena que faz menção, né, que faz uma referência a um momento no qual as velas eram um poderoso aliado, né, das encenações. Nessa cena, a gente tem as velas presentes, mas evidentemente é uma cena que usa as velas como um recurso, porque
o rosto e o corpo dos atores não estariam assim iluminados se fosse somente com as velas, né? Aí a gente tem também focos de luz garantindo uma qualidade de iluminação, focos de luz elétrica. E continuando, a Cibele vai falar que a iluminação finalmente liberta das amarras da reprodução da realidade, transpõe o visível para criar novas formas, por meio de uma reorganização dos elementos visuais. As linhas, os volumes, as cores ganham flexibilidade através do movimento da luz em sua relação com a matéria e os olhos. Os artistas do espetáculo, de retratistas, tornar-se-ão criadores de outras realidades visuais. E aí é muito interessante a gente pensar que as inovações tecnológicas, como o cinema e a fotografia, eles libertam o teatro da obrigatoriedade de criar reproduções fiéis da realidade. Não que o cinema e a fotografia só criem reproduções fiéis, mas eles têm essa possibilidade com uma qualidade e um registro que são muito mais fiéis do que a encenação teatral. Isso é, mais do que tudo, uma enorme liberdade criativa, porque os artistas da cena passam a poder criar inúmeras outras soluções, sem essa preocupação em retratar a realidade. E é exatamente no momento que a gente passa a ter essa diversidade de recursos tecnológicos que a gente vai ter também uma ruptura com uma estética realista tão dominante. E esse é um exemplo muito bonito, né, de uma iluminação teatral que faz uso de diferentes recursos aí, né? Tanto a gente não pode dizer que isso é só um projeto de iluminação, né? Um projeto de iluminação e de cenário que estão juntos, e é interessante a gente pensar sempre nisso, né? No quanto que esses elementos da cena eles podem dialogar, criando uma qualidade do todo da apresentação teatral muito maior. Aqui é uma outra montagem da peça Prometeus, a Tragédia do Fogo, né, que é com a direção da Maria Thaís, e que é baseado num texto da Grécia Antiga, né, que é um mito de Prometeu. E aí a gente vai ver como que a iluminação cria um foco, né? Então eu tenho um recurso aqui que é de criar um foco que, juntamente com o posicionamento dos atores, das atrizes, eu vou ter uma força muito grande de um determinado personagem na cena. Então, esse é um dos recursos, né? Quando a gente fala que a iluminação põe luz naquilo que quer ser mostrado, naquilo que precisa ser mostrado, eu acho que esse exemplo desse foco específico, ele é muito interessante para a gente entender como que eu posso colocar luz num determinado ponto com muito mais intensidade do que em outros. Nessas imagens, a gente tem aqui outras soluções, né, que são também muito interessantes da gente pensar. A gente vai ver a luz com diferentes recursos aqui. Um deles é criar um caminho, né? É criar essa referência ao título, né? A Caminhada dos Elefantes. Essa luz tem na imagem de baixo, a gente vê um feixe de luz que cria o caminho desta caminhada. Em paralelo, a gente vai ter outras luzes que criam outros climas. Então, voltando ao que disse o Patrice Pavis, a gente vê aqui a iluminação criar um clima que vai gerar
uma sensação para essa história que está sendo contada, para essa narrativa que está sendo contada. Então, são diferentes recursos, desde a projeção de imagens num telão, tanto do elefante como de um espaço, né, na natureza, até as luzes que iluminam esses véus ou que criam esse caminho. Então, são muitas as possibilidades que a iluminação está dando aqui para os vários climas e os vários momentos. E ainda a gente pode observar as diferentes cores dessa luz, né? Que no mesmo cenário ele muda de impressão na hora que eu coloco uma luz azul ou uma luz amarela. Aqui a gente tem um outro recurso que é muito interessante, né, nesse projeto, que é um foco de luz que vai nessa menina que está no chão e um outro foco muito potente que é nessa mulher que está no céu. Né? Esse suporte essa auréola que é criada em torno dela, dá uma percepção desse personagem completamente transformado, né? Por ser alguém que está iluminado, que está no meio de uma roda de luz, né? Então, a gente vê aqui diferentes possibilidades do uso da iluminação, criando mesmo narrativas que podem acontecer em paralelo, inclusive. A gente pode imaginar que nessa cena, eu não estou dizendo que isso tenha acontecido, mas é possível que essa cena tivesse um diálogo entre essas duas personagens, mas também que essas duas personagens, de alguma maneira, falassem para o público de forma independente, né? Porque elas são como dois focos de luz, são dois focos de interesse, de atenção, que são definidos pela iluminação. Nessa outra imagem do espetáculo O Paraíso Perdido, é um espetáculo que foi feito dentro de uma igreja e a gente vê aqui uma referência, né, a algo divino nessa luz difusa que vem de fora e que adentra a igreja, né? Então vejam como a luz aqui cria uma possibilidade de uma sensação de algo para além da nossa realidade mundana. E aqui a gente está vendo alguns dos recursos, né? Então eu vou ter a possibilidade de usar um recurso que é esse, um recorte de luz, né? Então eu vou ter uma cena que vai me trazer um recorte onde eu crio, por exemplo, 4 personagens que podem ou não dialogar entre si, né? Então, assim como a gente viu antes na ópera, a menina e o personagem que estava no céu, a gente vê aqui 4 focos de luz criando ilhas dentro do espetáculo. Então, eu posso ter uma ilha no qual os 4 personagens não necessariamente dialoguem, mas que eu vou ter a chance de colocar mais ou menos luz em cada um deles, ou mesmo de acender todos, ou como está agora, ou acender e apagar de maneira intercalada, criando aí um jogo de cena que se dá quase que exclusivamente pela iluminação, né? Então, a iluminação permite esse jogo de cena com muitas possibilidades que sem ela eu não teria. Não é dizer que eu não possa fazer, eu posso fazer um jogo de cena num espaço que não tem iluminação nenhuma, né? Ou que tem uma iluminação chapada, pela atuação dos atores, pelo gestual deles, por eles emudecerem e falarem, né? E fazerem esse jeito de se destacar ou não, né? Virando de frente, virando de costas. Eu tenho inúmeros outros recursos, sem dúvida nenhuma.
Mas esse é um recurso muito potente. O recurso da luz é um recurso muito potente para que a gente possa criar aí um jogo de cena muito interessante. Aqui a gente está vendo uma iluminação que é de um show, mas que é para poder pensar as múltiplas possibilidades que os focos de luz, os spots nos trazem no uso de cores com diferentes direções, né? É uma imagem conhecida, né? A gente vê uma iluminação desse tipo para shows e é menos frequente no teatro, porque muitos shows e principalmente shows que querem gerar um clima de animação, e é o que parece pelo movimento dos braços da plateia, muitas vezes esse tipo de espetáculo faz uso também da iluminação para criar essa sensação de movimento, de animação, de agitação, enfim, de algo empolgante que está acontecendo. Embora no teatro seja menos comum esse tipo de iluminação, também é um recurso possível, a depender da cena que a gente vai criar. O que eu digo que é menos comum é essa solução no qual eu tenho muitas luzes, né, e às vezes com muito movimento ao mesmo tempo. Mas o uso de diferentes luzes, diferentes tons, não é incomum. E aqui a gente vê outros recortes possíveis, né, como projetos de iluminação. Então, na hora que eu vou usar um spot e eu tenho uma luz redonda, ou a hora que eu faço uso de uma projeção, na hora que eu trabalho com uma sombra na qual eu posso estar por trás, né, ou pela frente na frente da plateia ou por trás, criando aí diferentes recursos. Então a gente tem inúmeras possibilidades de uso da luz na montagem de um espetáculo. Aqui é mais uma que me agrada muito esse exemplo, porque é o uso de velas, que nesse caso eu até acho possível que sejam somente as velas que estejam iluminando, mas não o corpo dele, mas é pouco provável que fosse somente as velas, porque as velas não fariam esse recorte quadrado que a gente tem vermelho no fundo da imagem. Então, muito provavelmente eu tenho uma iluminação vermelha que se soma a essas velas. Mas o uso das velas, ele é um uso possível, principalmente quando você não tem todos os equipamentos de iluminação e você quer fazer uma apresentação no qual você crie diferentes climas, né? Então, o uso de velas em volta de um corpo deitado faz uma referência direta a um morto, claro, mas eu posso usar as velas com inúmeras referências. As velas são usadas como, enfim, como representação de muitas situações, né? Então, a gente pode usar a vela tomando cuidado no momento que usa, mas pode usar a vela como um recurso de iluminação. Aqui é uma outra possibilidade, que é olhar um pouco essa sombra como uma possibilidade de iluminação e de brincar com com esse alguém que não aparece, né, e que está visivelmente deformado pela própria sombra. Então, é mais uma possibilidade que a iluminação nos dá. Enfim, eu concluo aqui com as referências. E acho que é legal a gente pensar, né, que a luz dentro da cena é algo que nos oferece muitas maneiras de enfatizar, né, de criar climas, né? Eu brinquei no slide no qual eu falei, será que o Pavio está certo? Eu acho que ele está.
né? Eu acho que a luz nos dá a chance de criar sensações, de criar climas, de criar impressões, esses impactos que eu posso ter, esse medo que eu vou gerar com um escuro, com uma luz que pulsa, enfim, a gente pode pensar muitas soluções possíveis para o uso da iluminação. Claro que se eu faço uma apresentação num espaço onde eu não tenho todos esses recursos, eu vou usar aqueles que eu tenho. Eu vou usar um abajur, eu vou usar uma lanterna, eu vou usar uma vela com todo o cuidado para que não corra o risco de ninguém se queimar, nem de incêndio, né? Eu vou usar a luz que é possível, ou mesmo uma luz do sol, né? Eu posso muitas vezes pensar uma apresentação que aconteça no entardecer, e aí eu vou usar essa luz que é difusa do entardecer para fazer a apresentação. Enfim, o que a gente precisa é considerar que a luz faz parte do espetáculo e que ela pode contribuir muito para toda a montagem que eu quero fazer. É isso aí, você terá ainda a última aula desse curso. Se você ainda não conhece o canal do Circularte, explore este canal, veja todos os vídeos que a gente tem aqui e siga o Circularte nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Você vai conseguir achar a gente em muitos lugares. Até mais!